Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do 3 Pontos. É um prazer ter vocês aqui no nosso primeiro episódio de podcast. E eu não poderia começar de melhor maneira, até travei aqui. Eu falo pros caras que podcast é isso, é improviso. Travei porque eu tenho dois caras aqui feras. Um cara que eu conheço só há tempo, ele tinha que ser o primeiro. E 3 pontos porque é eu mais dois convidados, fez jus aqui. Então, vou deixar eles apresentar, sou péssimo pra formalidades, cara é de casa, nosso podcast não tem nada de formal, é isso aqui, é resenha, bate-papo. Chamei eles pra vir e falei, cara, tem roteiro? Tem, mas eu nunca sigo, porque podcast vocês têm que sentir verdade do que a gente fala, concorda? Tem que ter decoreba, entrevista. Então, vou deixar eles se apresentar, primeiro os mais velhos, né, Jamil? Não, vai idoso. Vai lá. Passa, idoso, André Danite e Jamil da Confitax se apresentem, fiquem à vontade e aqui a gente vai bater papo. Legal, bom, antes de mais nada... Boa tarde, bom dia, boa noite, não necessariamente nessa mesma ordem. É um prazer estar aqui, Rogério, prazer estar aqui prestigiando a Link 3 e a 3 Pontos. Vamos começar com o pé direito isso aí. Valeu, e, cara. Bom, me apresentar rapidamente, sou André Ferreira, sou um dos fundadores da Anit BPO Financeiro, que é uma empresa que está aí há 13 anos no mercado. E a gente faz o financeiro de outras empresas, né? A nossa razão de ser é tirar essa dor que é a burocracia e toda essa parte de organização de contas a pagar, contas a receber, faturamento, cobrança, toda essa parte de gestão, inclusive, fluxo de caixa, DFC, esse monte de nome, né? A gente assume tudo isso, tira esse peso, né, do empresário, do pequeno, médio e algumas grandes empresas, dependendo do tipo de operação, a gente consegue absorver também, né? E o que a gente faz com tudo isso? A gente organiza quando a gente entende que precisa de um nível de organização, implementa processo, atua mais como um CFO financeiro também, sob demanda, né? A gente chama de CFO as a Service, é um termo que talvez não seja muito conhecido, mas é um termo que define muito bem uma das coisas que a gente faz, né? E a gente, além de tudo isso, a gente também gosta de cuidar de uma classe que nós entendemos que é muito abandonada, carente, né? Porque assim, falaram, não, é tranquilo. E realmente é tranquilo, você consegue abrir muito facilmente, que é o MEI, microempreendedor individual. Cara, essa é uma classe que não tem muita informação, a informação que tem, ela está muito truncada, muito técnica, e o cara que abre um MEI, muitas vezes, ele é totalmente leigo, porque ele é muito bom naquilo que ele faz, mas ele não conhece muito de gestão, de administração. Só que, pelo tamanho e pelo tipo de geração de negócio dele, ele não é um tipo de cliente que as contabilidades gostam muito. Né? É o patinho feio. Ele é o patinho, ele é considerado o patinho feio para os contadores. E aí os contadores meio que deixam um pouco de mão. Muitas empresas de contabilidade nem atendem esse tipo de empreendedor, né? E aí, olhando para isso, nós criamos uma solução para cuidar dele. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas dores e alguns pontos de atenção do MEI. Bom, enfim, é isso. E vou passar a bola para o nosso querido amigo Jamil nosso aqui. Parceiro, Jamil, nadador, que eu não sabia. Cara. Cheguei para comentar o cara, falei, mano, e aí, Jamil, você tem que olhar assim. Não, pô, nada. O cara é gigante, velho. Se apresenta aí, Jamil. Bom, gente, eu sou o Jamil, sou sócio da Confitax. Um pouquinho de currículo, eu sou mestre em Direito Tributário, especialista em Direito Tributário, MBA em Gestão Tributária, então, obviamente, eu mexo com tributação. Certo? Sou sócio da Confitax. E o que a Confitax faz? A Confitax ela foi criada para ajudar a pessoa física. O que isso significa? Significa que você que está me assistindo, cidadão normal, tá, que está devendo imposto, nós nascemos para ajudar você. Tá? Que pega? Por que nós nascemos? Quando você olha em termos de processos judiciais, quando você olha processo judicial, 90% dos processos judiciais do Brasil são execuções fiscais. Desses 90%, 70% são pessoas físicas. Então, é um mercado de pequenos devedores que deixam para lá as dívidas e que essa situação ela acaba por prejudicar de uma maneira algo que não tem necessidade. É o que não tem necessidade. Então, nós nascemos para quê? Para auxiliar na gestão fiscal de pessoas físicas. Ah, vocês fazem empresa? A gente faz empresa também. Mas o nosso mote é auxiliar pessoa física, auxiliar também o microempreendedor individual, porque ele é sozinho, sim. Ele é um cara que tem o costume desgraçado de deixar para lá. Não pode. Tá? Então, quando você pensa em gestão de tributação, você acaba pagando mais
pela prática falta de conhecimento. pela prática do brasileiro comum de achar que está tudo em ordem e de ser imediatista. Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido. Ninguém pensa em como fazer isso. Você sai fazendo, começa a operacionalizar, o caixa começa a entrar e só depois você começa a perceber no furacão de problema que você se meteu. Então, para que serve a Confitax? Para a gestão da pessoa física, que às vezes não conseguiu gerir direito os seus tributos, para a gestão da pessoa jurídica, que precisa corrigir sua operacionalização. E também entra nessa parte, porém mais voltada para tributo, que o André colocou. Então a gente entra também em revisão de ECF, EFD contribuições, EFD ICMS, planejamento tributário, planejamento sucessório. Então tudo isso relacionado, tudo que faz você ser mais feliz. Por quê? Porque a gente vai pôr dinheiro no seu bolso. Então tudo que faz você pôr um sorriso no rosto, ficar mais rico, a gente ajuda. Cara, eu vou entrar aqui num tema em comum de vocês. Já falei que eu não ia seguir roteiro e não vou seguir. A gente vive num país que a gente tem lei e taxa pra tudo, né? O André é o cara mais viajado. Eu gosto muito disso do André, que ele ama viajar. Ele vai conhecendo culturas, ele vai conhecendo vários lugares, assim. Vocês acham que isso... Eu tenho certeza que isso atrapalha, assim. Vocês acham que com essas reformas que estão vindo... Vai melhorar, principalmente quando a gente fala também de pessoa física e do MEI, assim. Quanto isso vai beneficiar o empresário e vai beneficiar a pessoa física? Porque quando a gente pensa em reforma tributária, é para todo mundo, né? Isso serve tanto para o MEI quanto para a reforma para a pessoa física. O quanto a burocracia atrapalha a gente e o quanto as pessoas, por falta de conhecimento, são prejudicadas por causa dessa burocracia. Porque, tipo, quem faz as leis, eles fazem, tipo... Eu tenho a impressão que não é pro consumidor. Eles fazem simplesmente para arrecadar. E quem é impactado é a pessoa que menos tem conhecimento, como vocês dois falaram, entendeu? Às vezes o MEI não tem conhecimento de pagar o imposto. Às vezes o trabalhador que está assistindo a gente, ele não sabe que ele não deveria pagar esse imposto. A falta de informação e a quantidade de impostos e lei, o quanto ela prejudica. E, gente, volta a falar, isso aqui é uma troca, tá? Eu quero que a gente converse. Você quer começar a revolta ou eu começo? Vou deixar com você isso aí. Vamos lá. Você que é o mestre aí. Colocando como em perspectiva para o cenário de 2026, vamos colocar assim, eu sou da classe dos pessimistas. Tem muita gente que eu converso, muitos colegas que eu estou conversando, mais procuradores, porque a gente tem que fazer uma troca com os dois lados, eu falo. Então, quando eu falo com os advogados e com os procuradores, os advogados estão mais pessimistas, os procuradores eu tenho para mim que eles se fazem de otimistas. Por que eu digo isso? A Constituição Federal, com a emenda constitucional que introduziu a reforma tributária, trata do princípio da cooperação. O princípio da cooperação, basicamente, ele defende a ideia de que Estado e contribuinte devem cooperar no sentido de fazer a arrecadação mais simples, eles têm que dialogar. Certo? Então aí tudo bem. E aí veio a lei complementar que trata da reforma tributária, que tratou disso um pouco mais. Até aí tudo bem, perfeito. Mas qual que é o problema? Nós temos todo um cenário anterior pintado sobre a ótica repressiva, certo? Então você tem toda a legislação pintada em repressão e aí vem uma nova norma de prevenção. Qual que é o histórico? O histórico é de que o Estado é o inimigo. O Estado quer o tributo e ele vai tomar todas as vias necessárias para tomar o tributo. Então esse é o primeiro ponto. Eu enxergo de forma nem um pouco otimista. Tá? Quando falam de princípio da cooperação, eu costumo brincar com os alunos da PUC. De vez em quando encontro eles, eu falo, olha, se você acredita em princípios constitucionais, você acredita também em pôneis, arco-íris, elefantes voando. Não dá. Você precisa ser pragmático. Em relação à reforma, especificamente em relação à reforma, aí nós temos um problema. Falar um pouquinho de hierarquia de lei. Tá? Não é ciência de foguete, mas só para vocês entenderem. Quando vai haver a introdução de um novo tributo, há uma hierarquia que tem que ser seguida. Tem que ter uma previsão constitucional, a lei complementar, que vai literalmente complementar o que está em Constituição, uma lei ordinária, que vai de fato criar o imposto, e aí vem as normas complementares. Perfeito. Saiu a lei complementar, não saiu a lei ordinária, então tem uma reforma tributária que, para todos os efeitos, não existe,
porque não foi criada, porque não tem lei ordinária, e tem uma série de notas técnicas. E você bem sabe, todo mundo está tendo que parametrizar a nota fiscal com base em reforma tributária, sem lei ordinária. Segundo problema, certo? Terceiro problema, aumento de tributação, aumento de controle. Por que aumento de tributação? A previsão do IBS-CBS, Imposto sobre Bens e Serviços, Contribuição sobre Bens e Serviços, é de, salvo o melhor juízo, pro IBS 26%, ICMS é 18%. ISS fica entre 2% e 5%. Então a tributação vai aumentar. Além disso... Sobretudo para as empresas prestadoras de serviços. Quem é prestador de serviço tá num furacão de problema, bicho. Caraca. Vai aumentar pra caramba. Médico vai ter que se planejar. E, tipo, eu acho que é um dos países que tem mais empresas que são de prestação de serviço no mundo, se eu não tô enganado. Sim, é exatamente isso. Então, assim, quando você olha esse cenário, a tributação vai aumentar, vai ser criado o split payment. Você sabe o que é split payment? Você quer que eu fale sobre isso? Cara, Vocês vão ficar tão felizes. Não, eu sei o que é split payment. Vou te falar, eu tive numa palestra esses dias da Confip, que a gente conhece. Você esteve lá? O Richard explicou. É simples. É simples. Imagina o seguinte, quando você vende alguma coisa, imagine que você é um lojista, e aí você vende, sei lá, copos. E aí o cara foi lá comprar copo na sua mão, e aí você fez no cartão de crédito. E aí vamos imaginar que você tenha uma Cielo da vida, sei lá, um PagBank da vida, enfim, não é publi, mas só pra gente exemplificar aqui. E aí você vendeu lá um jogo de copos por, sei lá, R$300, entendeu? E o cara te pagou à vista R$300 e você vai pagar 3% de taxa para a operadora do cartão. E esse cara vai te antecipar isso, ou não, mas ele vai te pagar esse valor do cartão, porque ele que vai assumir a cobrança do cara que te comprou isso, ou seja, você não tem risco na operação quando ele te paga no cartão de crédito. Só que se ele vai te cobrar 2%, vamos imaginar 2%, em cima de, sei lá, R$300, então nós estamos falando aí, 2%, nós estamos falando de R$6, talvez? R$6. Esse exemplo, sim. R$6. Então, quando você receber o dinheiro da sua venda, você não vai receber os R$300 e depois pagar uma guia para a operadora do cartão. Ele vai descontar esses R$6 e você vai receber, então, R$294. O split payment, ele é exatamente isso que vai acontecer. Então, quando você prestar o serviço ou vender o produto, na hora que o cliente for pagar, o banco vai splitar, ou seja, vai retirar o valor correspondente ao imposto e você recebe o líquido. Hoje, as empresas trabalham com financiamento do valor do imposto. Então, por exemplo, se eu fiz uma venda no dia 1º do mês, por exemplo, se eu for do Simples Nacional, por exemplo, para a gente simplificar, eu vou pagar o imposto no dia 20 do mês seguinte. Ou seja, eu tive 50 dias, se eu tiver o recebimento imediato, eu tive 50 dias para trabalhar o dinheiro, a parte do dinheiro que pertence ao governo. Isso vai acabar. Ou seja, eu preciso começar a organizar e planejar o meu fluxo de caixa. Olha onde a NIT entra. Isso. Você precisa ter planejamento de fluxo de caixa. Você precisa ter uma visão de um DFC clara para que você... Porque assim, você talvez precise repensar o seu negócio. Talvez você precise fazer algum tipo de... mexer em exatamente, mexer em precificação. De repente, pensar em montar um capital de giro para financiar a sua operação, porque agora você não vai ter mais o financiamento do valor do imposto que você utilizava ele por um período até pagar o imposto ou não. Entende? Então, esse nível de controle e arrecadação tributária vai ficar muito mais agressivo. André, uma dúvida. Essa é uma dúvida real. Como é que você vai fazer para operacionalizar? Eu tive a mesma pergunta, cara. Porque, na minha ignorância, fica inviável. Porque assim... Cara, é muita informação, André. Do nada, você tinha 26% ali de margem para trabalho. Não porque você vai ficar, mas você tinha 26% para trabalhar, para depois poder pegar e fazer o que você quiser. Ainda não os 26, né? Mas você tinha os 18 de ICMS. Falando em ICMS, vamos colocar ICMS. Agora, você vai ter que colocar
Você vai ter que trabalhar com 26, você não vai ficar com os 26. Como é que sua precificação, o valor do seu produto vai subir? Então, você vai ter que repassar. Então, é que assim, vamos lá, exatamente. São efeitos e efeitos. Hoje, o cálculo do tributo ele é por dentro. Perfeito. E ele passará a ser por fora. Por quê? Porque ele não passará mais a fazer parte da base de cálculo. Perfeito. O que significa isso? Hoje, quando eu coloco o valor, eu não tenho que separar. Eu coloco aquele valor e dentro daquele valor eu tiro o valor, a carga tributária para poder pagar o imposto. É o resultado daquele julgado da exclusão do CMS PiscoFins. Exatamente. Acabou resultando pelo menos uma coisa boa. Exatamente. E aí agora, com esta questão, o nosso modo de apresentação de faturamento ele vai ficar muito mais parecido, por exemplo, com a maior parte dos países do mundo, principalmente os países mais desenvolvidos, que é onde custa X mais Y de imposto. Logo, na nota, o valor vai X mais Y. Entendeu? Você paga X mais Y, eu recebo X. Porque o banco vai splitar o valor do imposto. Mas posso tirar uma dúvida? Uma coisa que eu estava pensando esses dias. A lógica do split... Vem comigo, Rogério. A lógica do split, ela funciona também em sistemática de crédito e débito, correto? Sim. Em tese, você vai poder se creditar. Perfeito. Para você, não faz mais sentido você jogar uma alíquota baixa, tirar o crédito e débito? Porque para mim, você splitar, mas você tendo que se creditar no fim, fica meio esquisito. Porque a instituição financeira ela vai splitar. Perfeito. Você tem, sei lá, uma boa quantidade de crédito. Aí você vai ter que fazer a declaração no fim do mês. Aí para só depois você pegar e poder fazer essa tomada de crédito. Então, para mim, na minha visão, joga uma alíquota mais baixa, elimina o crédito e débito, pau na máquina. Aí sim fica prático. Mas eu queria uma opinião de alguém que trabalha com a parte mais operacional também, porque, cara... Exatamente. É que assim, todas essas questões, nós que somos da área da parte financeira da história, que estamos um passo antes da contabilidade. Sim. Né? Porque no final das contas, a contabilidade é que vai acabar tendo né? apurar tudo isso para conseguir apresentar. Né? Nós ainda estamos também olhando para como é que vai ser. Porque já sabe que vai ser. Sim. Só não sabemos exatamente como vai ser. É aquela coisa, o avião subiu, só você não sabe se ele vai como ele vai descer. Exatamente. Exatamente. Como, infelizmente, assim, se a gente olhar para a história... Começa 2027, começa, né? Cara, 2026. Ano que vem já começa, só que a tributação de fato, 27. Ano que vem é os testes. Exatamente. Na verdade, assim, a gente vai agonizar um período porque a gente vai conviver alguns anos com 2 sistemas tributários concomitantes. Isso aí vai ser difícil. Entendeu? Então, assim, nós estamos atentos e olhando para entender de que forma que isso vai se dar para que assim que essas resoluções se tornarem mais claras, para que a gente consiga também iniciar as orientações aos nossos clientes. Boa. Perfeito. Agora vamos lá, gente. A gente falou do técnico. Agora eu quero falar um pouquinho da parte mais leve, assim, que acaba sendo chato também. Quero colocar o André na conversa pra gente falar de MEI, que acaba também o Jamil estando junto, cara. A gente percebe que, enquanto a gente tá falando, tá abrindo um MEI, que é super fácil. Porém, pelo fato da facilidade, os MEIs, os microempreendedores, eu comecei como MEI, eu acho que muitas pessoas que estão assistindo também começaram como MEI, acabam, tipo, focando na venda, né? Putz, vou vender e só gerar nota. O André é prova disso, gente. Para quem não sabe, a Anit é o BPO da Link. E vira uma zona, cara, vira um caos. Quando eu contratei o André, eu falei, cara, André, você precisa salve minha vida, porque tá um caos aqui meu financeiro, cara, tá uma zona. E acabam deixando, tipo, eles focam na venda e deixam essa parte burocrática, né? Que é chato, desculpa, é chato. A gente quer vender. É operacional. De lado, né? Sim. O que você tem sentido, vocês dois, assim, isso vale para você também, Jamil, desses caras que têm aumentado a procura, como que tá o mercado para vocês recentemente referente a esse mercado, assim? Então, vamos lá. O MEI, cara, eu sinto, assim, que o MEI, ele é uma grande armadilha. Tá? Essa é a palavra. Por quê? Porque ele é vendido como algo simples e elementar. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Como nada no Brasil é bem assim. Lembra da história do super simples? Não tem, cara, de simples não tem absolutamente nada. De super simples. Não tem nada de simples. Não tem nada de simples. Mas enfim, vamos lá.
Existem algumas prerrogativas que é muito importante que a pessoa que se propõe e que tem a intenção, ou que já tem um MEI, ou que se propõe a abrir um MEI, precisa ficar muito atento e que na grande maioria das vezes eles, talvez por ignorância, ou talvez por não dar o devido valor, acabam passando por cima disso. Tá? Então, assim, não é simplesmente abrir um MEI. Quando você abre um MEI, você passa a ser um empresário. E quando você passa a ser um empresário, são duas pessoas. Não é mais uma pessoa. São duas pessoas. É o CPF e o CNPJ. É uma pessoa física que é dona de uma pessoa jurídica. Essa pessoa física tem direitos e deveres, receitas e despesas. Esta pessoa jurídica, idem, ela tem direitos e deveres e ela tem receitas e despesas. Uma coisa não pode se misturar com a outra sob pena de que você perca a natureza jurídica da sua empresa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual que é a função do MEI? O MEI é uma forma de formalizar todas aquelas atividades que, via de regra, seriam informais, para que a Receita tenha condições de aumentar o seu arrecadamento, a sua arrecadação. Muito bem. Só que, para isso, o modelo do MEI que foi estipulado, ele é um pouco diferente do modelo das empresas em geral. Qual que é o conceito de empresa? Empresa é o seguinte, quando você tem uma ME, uma limitada, uma SA, enfim, se você fatura, você paga imposto. O fato gerador é o faturamento. Então, vendi um serviço, vendi um produto, circulei uma mercadoria, então eu tenho um fato gerador, eu passo a dever um imposto para o governo sobre aquilo, sobre o bem ou o serviço prestado. Ok? Muito bem. O MEI não é assim. O MEI, ele é instituído para que você, além de, obviamente, gerar uma arrecadação para a Receita Federal, qual que é a base de constituição do MEI? O MEI tem um valorzinho que você paga mensalmente, que é constituído de 5% do salário mínimo para fins de INSS, R$5 para fins de ISS e R$1 para fins de ICMS quando você tem atividade de venda de bens ou produtos ou circulação de mercadorias. Legal? Não vou entrar no mérito do MEI caminhoneiro, que é uma outra questão, enfim, a gente deixa para um outro momento. Mas muito bem. Isso corresponde a um valorzinho mensal que dá, por exemplo, toda vez que é definido o valor do salário mínimo, então é ajustado esse valor do MEI. Por incrível que pareça, desde que foi instituído, nunca mudou o valor do ISS, correspondente ao ISS de R$5, e nem do ICMS de R$1. Continua sendo os mesmos R$5 e R$1. O que varia é os 5% sobre o salário mínimo. Então hoje uma empresa que é só prestação de serviço vai pagar lá, em média, R$80,60, se eu não estiver enganado. Legal? Muito bem. Qual que é o grande senão? Isso independe de você ter ou não faturamento. Você tem que pagar. Comecei a trabalhar, abri o MEI. No mês seguinte, você já tem que pagar. Mas eu não faturei. Cara, você tem que pagar. Mas eu passei 6 meses sem mexer no MEI, não tive clientes, não vendi nada, não recebi nada. Cara, você tem que pagar. Só que aí o cara pensa, mas eu não mexi, então não tem que pagar. Cara, você tá devendo. E enquanto você não matar esse MEI, enquanto você não encerrar esse MEI e não regularizar a sua situação, você continua aumentando a sua dívida mês a mês. Todos os meses aumenta um pouquinho. Todos os meses aumenta um pouquinho. Aí agora eu vou comentar com você uma coisa crítica, muito crítica, e é muito sério. Até alguns anos atrás, quando você não pagava o imposto mensal e não entregava a declaração anual do MEI, que todo MEI precisa entregar uma declaração anual, que você pode fazer a partir de janeiro até 31 de maio do ano subsequente, você precisa entregar essa declaração. Se você não entregava essa declaração e não pagava imposto, a Receita olhava lá e falava, não está pagando imposto, não está entregando declaração. Encerra. Vou caçar o CNPJ dele. Aí aparecia, quando você puxava o CNPJ, aparecia assim, inapto. Ok, inaptou, beleza, trava tudo, beleza. De alguns anos para cá, a Receita parou de fazer isso. Ao invés dela caçar o CNPJ, sabe o que ela faz? Ela simplesmente desenquadra você do MEI.
Eu sou uma prova disso, gente. Você entendeu? Porque assim, até então, quais eram os motivos de desenquadramento? Atividade impeditiva. Se você passasse a fazer uma atividade que era impeditiva do MEI... O meu foi MEI não, né? O meu foi simples, né? Você foi MEI, aí você estourou por faturamento. Estourei por faturamento. Que é um dos fatores. Se você passar de 81 mil na média do ano, que é 6.750 por mês, se você faturar mais que isso, faturar, e estourar os 81, aí tem uma regrinha. Até 20% você passa a ser desenquadrado do MEI a partir do ano subsequente. Se passar dos 20% no mesmo ano, você é desenquadrado retroativamente a janeiro e precisa pagar todos os impostos sobre o seu faturamento, como Simples Nacional, se você fizer o enquadramento no Simples, com multa e juros, tudo certinho, mas dá para resolver ali. Qual que é o problema? Não paguei o imposto, deixei a empresa para lá. Ele desenquadra do MEI por débito, manda esse débito para dívida ativa, e você passa a ser considerado uma firma individual ME com obrigatoriedade de ter contador. Você precisa passar a entregar a declaração mensal, EFD, PIS/COFINS e a DCTF Web. Você precisa entregar ECF, você precisa entregar ECD. E tudo isso você não entregando, por exemplo, DCTF Web e EFD, por exemplo, são mensais. Cada mês que você não entrega, você tem uma multinha lá prevista, valor mínimo de R$200. Todo mês. E vai acumulando. E vai acumulando. E vai acumulando. Não entreguei o ECF. Multinha mínima de R$500. E vai acumulando. E vai acumulando. Chegou uma hora que a Receita vai procurar quem que é o responsável solidário da empresa. Qual que é o CPF vinculado? É o seu. Era um MEI, só tem o seu CPF lá. Pega toda essa pendência e joga no seu CPF. Aí você tem um período para regularizar. Não regularizei. O que acontece? Aí sim eles caçam seu CPF. Aí você é como se você não existisse. Você não pode votar, você não pode fazer crediário, você não pode viajar, você não pode fazer praticamente nada, porque você não tem um documento que é obrigatório para que você faça qualquer coisa que prove que você está vivo. Cara. Esse é o problema, esse é o risco que você tem. E aí, quando você vai resolver isso, várias vezes chegam clientes para mim que o cara tá devendo 6, 7 mil reais lá pra Receita Federal. Só que é o seguinte, é que eu tava comentando com o Jamil aqui agora há pouco. Uma coisa é você dever 6 mil, 7 mil reais quando você tem uma empresa que fatura 1 milhão, 500 mil, 200 mil. Outra coisa é quando você tem um MEI que você mal fatura 2, 3 mil reais, que tem lá um monte de obrigações lá na sua vida, tá com... Normalmente esse cara, ele tem alguns problemas financeiros. Como é que ele vai resolver isso? Entende? É muito sério, gente. A gente não pode brincar com isso. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Tô ferrado, tô desenquadrado, vale pros dois, tá? Qual que é a solução? Reza. Não, brincadeira. Olha, o que eu costumo fazer, tá? Aí eu acho que o André vai concordar comigo, porque são passos lógicos e o mais objetivos possíveis dentro da subjetividade. Primeira coisa, saiba o que você tem. Saiba o que você está devendo. A maioria não sabe. Ai, André, tô com um problema... Liga, né? Liga. André, tô com um problema aqui, me ajuda, não sei o que. Tá. Você sabe qual é o problema? Você sabe o que você tem? Quais são os seus débitos? Ai, não sei. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, entra no seu ECAC, entra dentro da dívida ativa da PGE, saiba os seus débitos. Saiba o que você tem. Segunda coisa, às vezes a gente dá um passo para trás para dar 2 para frente. O que é importante? Onde você está errando? Fazer o diagnóstico. Toda empresa tem jeito. Toda empresa tem jeito. Não importa o segmento. Tá? Mas provavelmente, se você está numa situação dessa, em algum momento você cometeu um equívoco. Em algum momento você focou em faturar, esqueceu de fazer o planejamento adequado, esqueceu de olhar o seu KNAI, esqueceu de olhar seu produto. Às vezes tinha algum benefício que você podia utilizar, você não fez. Então, segundo ponto, um passo para trás para dar 2 para frente. Terceiro ponto, execução. Toma ação. O que você fazendo isso, que tudo se resume à organização. Tudo é só se organizar. Ah, mas, Rogério, você lida com empresário. Todo mundo aqui lida com empresário. Todo mundo aqui lida com gente que está na correria. Às vezes a gente está tão preocupado em girar, em pagar as contas, que você esquece, cara.
Porque você esquece o essencial, que é organização, a ajustar a casa. Simples assim. Óbvio. Às vezes você precisa de uma solução um pouco mais sofisticada. Talvez você não conseguisse chegar em algum planejamento mais firme sem orientação. Mas isso não significa que você não consiga dar uma arrumada. É uma questão de organização. Do que eu vejo, da minha observação empírica, 90% resolve assim. O que eu diria, além disso tudo, complementando o que você está falando, eu acho que é super importante, cada passo desse que você colocou, eu acho que faz todo sentido. Mas muitas vezes, aí trazendo a brasa para a sardinha do MEI aqui, o cara que tem esse problema, ele não faz a menor ideia de como levantar isso. Tem esse fator também. O que fazer, como fazer. Leigo, né? Tem Não esse faz fator ideia também. do que fazer. Para isso que existem empresas como a NIT, por exemplo. Isso eu ia perguntar. Cara, é bate-papo. A ideia é essa aqui mesmo. Por isso que eu falo 3 pontos. Linkados mesmo. Vocês acham que tipo, os caras têm preconceito? Ah, não precisa. É muito. Pra que eu vou ter um BPO? Pra que eu vou ter uma consultoria? Eu sou muito pequeno. Exato. Tem. E depois, quando eles chegam pra vocês, eles já chegam todo cagado. Cara, aqui a gente pode falar palavrão. Chega todo cagado. Sim, No meu caso, posso, André? por favor. No meu caso específico, eu já venho com preconceitos. Eu sou advogado, ou seja, para pessoa média, eu sou um pilantra. O advogado criou esse preconceito para si mesmo. Infelizmente. Infelizmente. É um fato. Não dá para fugir. Sim. Tá? Mas já chega com esse aspecto e chega com a aura de um tributarista, que é uma advocacia sofisticada, é uma advocacia que ela é uma advocacia à cara. Olha, eu vou te falar que não é tão caro assim, cara. Eu garanto que quando compara as problemáticas que... Obrigado, Rogério. Comparando as problemáticas que você pode ter, eu acho que vale mais a pena procurar um tributarista. Assim como vale a pena procurar uma solução financeira. Exatamente. Se você não faz isso, você tá entregando o seu rico dinheirinho para os leões. Exatamente. E eu não quero entregar o meu rico Você dinheirinho deixa pros dinheiro na leões. mesa, né, cara? Deixa dinheiro na mesa. Deixa dinheiro na mesa, Não, bicho. Não pode. E outra, assim, o quanto você vai ser consumido com penalidades que você poderia evitar é uma coisa absurda. Essa é outra situação também. Brasileiro não gosta de prevenção. Tô errado? Não, de maneira alguma. O brasileiro médio, ele não gosta de prevenção, ele deixa estourar. Depois eu vejo. Ah, não vai longe. Eu tive um caso muito próximo. Meu pai abriu uma empresa, abandonou a empresa e falou: tô no Brasil, isso não vai dar nada. E aí, deu? Vai. Pô, filho, você consegue resolver pra mim? Eu olhei e falei: cara, como é que você deixou assim? Eu achei que não ia dar nada. Eu falei: mas pelo amor de Deus, como assim, cara? Cara, Pelo amor de Deus. E pior que a gente nem sabia. Eu descobri porque chegou uma cobrança lá da prefeitura e quando a gente foi olhar, a prefeitura era o menor dos problemas. Cara, Aí, ó. tirando essa parte de impostos, assim, quais erros vocês encontram mais, tanto do MEI quanto de pequenos empresários, assim, que vocês pegam bastante, assim? Cara, olha, vou te falar alguns. Vamos elencar alguns aqui. O principal deles é ferir o princípio da entidade. Explico, calma. Tecniqueza aqui. Eita, nós. Eu achei que o Jamil ia ser mais técnico, Vamos lá. Eu sou técnico, mas minha fala é democrática. O princípio da entidade, lembra quando eu falei que são 2 pessoas? Uhum. Cada pessoa é uma entidade. O princípio da entidade, ele diz o seguinte, que uma entidade não pode interferir na outra. Então, se você tem um dinheiro da empresa, você não pode pagar conta pessoal com o dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Então, primeiro você paga as contas da empresa e aí você faz a retirada daquilo que você entenda que não vai ferir a empresa para que ela não deixe de honrar com os seus compromissos. Aí você transfere isso, parte como prolabore, que é uma receita tributável, e aí você pode organizar isso juntamente com o seu contador ou com o seu BPO financeiro, se você tiver um, para que você tenha a melhor relação entre valores e tributos, para que você pague o mínimo de imposto dentro da legalidade, ok? E a diferença disso, que é a razão de ser de uma empresa, é que ela te dê lucro. Esse lucro
até bem recentemente, você poderia ter um valor ilimitado de distribuição de lucros livre de impostos. Agora não, agora o nosso querido presidente e o seu referido Congresso homologou que a partir de R$50 mil de distribuição no mês, você vai tomar uma facadinha aí. Mas isso é uma outra conversa. Querendo ou não, você tem essa distribuição. Então, você transfere esse dinheiro para sua conta pessoal e aí sim você paga suas contas, faz o que você quiser com o dinheiro, porque o dinheiro é seu. Só que uma coisa é o seu dinheiro, outra coisa é o dinheiro da empresa. Então, quando você é um empresário de uma limitada, de uma ME, você tem uma contabilidade que vai organizar isso, se não tem, deveria ter, que vai organizar bonitinho isso, escriturar livro diário, livro razão, fazer todo aquele aparato, te apresentar um informe de rendimentos para que você saiba o que foi lucro isento, que é os dividendos que a sua empresa te gerou no ano, no mês, e o que é rendimento tributável, ok? Mediante uma escrituração contábil, porque a legislação prevê que você faça isso. Legal. Eu sou MEI. E o MEI tem aquele estigma que ele não é obrigado a ter contador. Verdade, ele não é obrigado a ter contador. Só que ele é obrigado a registrar em livro caixa todas as despesas e receitas da empresa, porque se ele não fizer isso, ele só pode distribuir 32% do valor do faturamento. Toda a diferença disso é pagamento direto, rendimento tributável. Ô, gente, pra vocês que estão assistindo, cara, eu fiz tudo isso aí que ele tá falando, eu acho que ele tá falando, tipo, o Rogério fez tudo. Mano, eu fiz tudo isso. Tudo isso. E eu falo como prova viva, cara. É importante vocês terem assessoria, cara. Cara, é importante, velho. Não tô mentindo, o André tá aqui, prova. Cara, eu fiz todas. Daqui a pouco a gente vai falar de imposto de renda. Que eu quero. Isso vai envolver vocês dois também. Uhum. Cara, é incrível, velho. A gente não tem noção, mano. Não subestima. Não dá pra E vou falar pra você, velho. hoje em dia, se você procurar com cuidado, você vai encontrar prestadores de serviços competentes que, cara, não é tão caro. Não é tão caro. É o que você fala assim, mas fica mais caro depois. Vou pagar, sei lá, R$500 numa conta. A contabilidade vai me cobrar meio salário mínimo, mas eu faturo R$2 mil, R$3 mil, R$4 mil. Não dá pra pagar R$500. Exato, eu entendo isso. Hoje em dia existem empresas que vão te cobrar R$100 pra poder cuidar do seu MEI, cara. O cara vai fazer o seu livro caixa, vai te orientar a abrir uma conta PJ, vai dizer pra você o que você pode pagar na pessoa física ou não. Ele vai apurar o seu DAS, vai te mandar todo mês, vai ficar te enchendo o saco e falar, cara, você tem que pagar isso aqui, senão vai dar problema. Vai te carregar Isso no colo. E você só não vai pagar se você realmente agir de má fé. Porque ele vai te mostrar o porquê. E ele vai cuidar de você e você vai gastar, sei lá, R$100 por mês. Você vai focar no que você é bom, cara. Eu tenho o pensamento, cara, se eu sou bom em fazer copo, eu vou fazer copo, não vou inventar de fazer outra coisa. Exatamente. Cada um tem o seu dom, velho. É isso aí. E eu penso muito nisso. E você, Jamil? Vamos lá. Cara, esse que o André falou é um que incomoda bastante, mas o que mais pega pra mim não é nem relativo à falha do empresário em si, é relativo à complexidade do sistema que força as responsabilidades a erro. É muito erro contábil. É muito erro contábil. E aí eu vou olhar os números, o negócio tá todo cagado? Não, cara, aqui eu não... Tá? É de cara. Aí eu vejo o número, tá tudo cagado, aí eu vou fazer a reunião com o contador. Aí o contador, não, mas veja bem, não sei, eu falo, então, querido, o negócio tá complicado aqui. Cara, vocês dois lidam com contadores. Eu lido com o contador, mas assim, eu tenho uma opinião, a minha opinião é meio polêmica, porque assim, o tributarista normal, ele meio que despreza o contador. Tipo, seu verme, eu sou mais que você, porque ele é o revisor, o tributarista é o revisor. Eu não penso assim, velho. Ele precisa fazer o que eu quero, ele é meu parceiro. Ele é meu parceiro. Eu preciso explicar. Ele não errou porque ele quis, pode ter certeza. Ele não errou porque ele quis. Exatamente. Ele não errou porque ele quis, é porque o sistema força. Já teve que lidar com o Mato Grosso? Mato Grosso? É fácil lidar com o CMS do Mato Grosso? Cara, eu particularmente não, mas eu trabalhei 15 anos numa empresa que tem clientes no Brasil inteiro e assim, eu via o pessoal se descabelando lá na área de consultoria tributária. Vamos falar de CMS? Um regulamento para cada estado. Cada estado faz as coisas de forma diferente. Como é que eu mantenho o controle se eu não tenho uma contabilidade feroz com um sistema de inteligência artificial Ubermaster? Cara, com o sistema do jeito que tá, é normal ter erro. A nossa própria legislação, ela é interpretativa. Muitas vezes nem a Receita Federal sabe
Tem que entrar com resposta à consulta. Exatamente. Nem a Receita Federal sabe exatamente o que dizer a respeito de determinadas situações. Isso quando ela não se contradiz. Exatamente. Isso quando ela não se contradiz. Não sei se você lembra do caso do Crocs. Classificação fiscal do Crocs. Sim. Uma hora é sandália de borracha, outra hora é EPI, aí volta de novo pra sandália de borracha. E a galera autuando. Então nem eles sabem como proceder com as legislações deles. Puderam o contador, cara. Então, um dos principais problemas é lidar com a contabilidade. Outro problema é lidar com um empresário teimoso. Porque o empresário que ganha dinheiro, ele acha que ele sabe tudo. Cara, você não sabe tudo. Você pode ser muito bom em ganhar dinheiro, mas nisso eu sei mais que você. E aí eu vou trazer por um outro lado, e aí só fazendo um link, existe um outro problema aí, que é o contador, o empresário que ele é desorganizado. E isso é uma máxima comum, viu? E que acha que é organizado. A maioria é. A maioria é. E aí eu vou defender aqui a classe contábil no sentido, né? no seguinte sentido. Contabilidade nada mais é do que registro de fatos acontecidos. Perfeito. Ok? Ela conta uma história. Perfeito. Então, ela depende da informação que vem da empresa, do cliente dela. Ok? Se você manda lixo para a contabilidade, ela vai processar lixo e ela vai te devolver lixo processado. Não tem fórmula mágica, não existe. Você pode contratar uma Big Four para fazer a sua contabilidade. Para quem não sabe, Big Four são as quatro maiores. Exatamente, de contabilidade e auditoria. Vou fazer propaganda aqui para vocês, não. As 4 maiores. Você pode contratar uma Big Four. Cara, os caras não vão conseguir te entregar um produto de qualidade. Não, e você detalhe, precisa mandar a documentação organizada para eles. E detalhe, isso aqui... parênteses. Isso quando não vem ordem do próprio sócio para a contabilidade sair alterada, tá? Exatamente. Que geralmente... Tem isso também. Tem isso também. Mas eu gosto de pensar, trazer pro lado da boa-fé. O cara manda documento desorganizado, não manda documento, mas por ignorância, ou por falta de tempo, ou por não ter conhecimento. Você entendeu? É aí aonde entra o quê? Um BPO financeiro, por exemplo. Porque muitas vezes, para ele contratar um profissional que vai conseguir resolver o problema de processo, porque desorganização nada mais é do que falta de processo. Paga tudo a toda hora, não sabe o que entra, não sabe o que sai, não sabe quanto tem, não sabe qual que é o lucro, não sabe qual que é a dívida, qual que é o custo fixo, qual que é o custo variável, quais são as despesas. O cara não sabe. Simplesmente ele vai, deixa a vida me levar, vida leva eu. É exatamente assim. E aí, na hora que dá, ele junta aquele calhamaço de informação e manda para a contabilidade que se vira nos 30 lá e resolve. Não vai resolver. Aí ele troca de contabilidade, porque a contabilidade é ruim. Será que é a contabilidade que é ruim? Ou será que é você que é um desorganizado? Exatamente. E aí é onde que, quando ele entende e começa a colocar valor na coisa, falar, poxa, talvez se eu contratar uma empresa que vá resolver esse negócio, aí a gente consegue colocar processo, a gente consegue organizar, informar para ele, cara, olha, você está com um problema de formação de preço, você precisa, de repente, fazer uma análise para fazer formação de preço. Procurar um especialista em formação de preço aqui para você melhorar. Olha, você está com um problema porque você paga todo mundo a toda hora e o teu fluxo financeiro está invertido. A gente precisa criar um sistema de fluxo de caixa aqui. Vamos organizar. Peraí que a gente vai entrar em contato com os seus fornecedores. Vamos organizar essa casa da mãe Joana aqui, que agora pagamentos vão ser datas específicas. Todo mundo que tem para receber vai receber com um determinado período. É assim que a gente vai organizar de acordo. Porque assim, uma coisa é, eu vendi 1.000, só que eu vou receber em 10 vezes. Então, eu vou receber 100 por mês. Só que eu tenho 200 de despesa, só que essas despesas é por mês. Então, eu tenho uma defasagem. Eu tô simplificando aqui, tá, gente? Uhum. É muito mais profundo, muito mais denso que isso. Mas a importância da padronização... Ou seja, eu já tô com um débito de largada de 100. Eu já tô negativo 100. Uma vez, e aí eu vou fazer a referência, porque o cara é uma referência pra mim. Eduardo Teva. O cara é um monstro. Estava eu num congresso em que ele estava participando e uma coisa que ele falou nesse congresso me marcou pra sempre. O que quebra uma empresa não é o fato dela ser ou não lucrativa ou deficitária. O que quebra empresa é fluxo de caixa. Se você não controla o seu caixa, se você não controla o seu fluxo de caixa, você vai quebrar o seu negócio. Aí eu tenho um gancho nessa frase.
Vocês acham que as empresas têm medo de terceirizar por falta de perder o controle? Quando eu falo controle, cara, eu vou terceirizar, tipo, o meu financeiro, vou terceirizar o meu jurídico e não vou ter controle. Vocês acham que existe isso? Pode ser por mito. E aí a gente tem uma coisa que eu vivenciei muito no início da NIT, é que assim, a classe old school dos empresários, né, que é aquele cara da época do mata-borrão, o cara que fazia a planilha na caneta e tal. Unha, né, então o financeiro é a minha filhinha querida aqui, trabalha ela aqui debaixo do meu braço, debaixo do meu olho. E esse cara, ele tem um problema sério com isso, de conseguir abrir mão desse controle. Tá? Pra você ter uma ideia, o primeiro cliente da NIT foi embora por conta de um dos sócios que tinha uma visão como essa. Ele foi embora porque um dos sócios tinha esse tipo de visão que a gente está colocando aqui. Ele falou, não, eu mesmo vou fazer porque não dá. E aí, beleza. Aí começou a dar problema. Os outros sócios tiraram ele e voltaram para a NIT. Entendeu? Hoje, a gente tem uma mudança de concepção com os novos empresários que estão chegando. Isso é uma tendência. Os planos de sucessão que estão acontecendo, os novos empreendedores e isso tudo eu acho mais. Muito importante. Eu concordo com você que está tendo uma tendência de profissionalização. Exatamente. Eles estão vindo isso com é uma essencial. visão. Exatamente. Eles estão vindo com uma visão do tipo, cara, eu sou bom nisso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é do meu métier? Não, não é. Então, quem é o especialista disso aqui? Vamos contratar uma empresa que é especialista nisso? Legal. E essa outra coisa aqui. Então, aí a gente está falando, vamos, contabilidade. Vou buscar um especialista em contabilidade para fazer a contabilidade. Contabilidade talvez seja um ponto fora da caixinha, porque contabilidade é obrigatório. Você precisa ter um contador. É obrigado. Fora o MEI, é aconselhável ter, mas não é obrigado. As outras empresas elas são obrigadas a ter um contador responsável. Legal? Mas vamos falar de outras coisas. Por exemplo, o financeiro. Eu sou especialista em financeiro? Não. Eu sou especialista em vender caneta. Cara, eu vou chamar um especialista de financeiro para cuidar disso aqui. Eu sou especialista em marketing? Não, eu sou especialista em vender caneta. Então eu vou buscar uma empresa de marketing, uma agência de marketing que vai resolver o meu problema de marketing. E todas as outras coisas. Então eles começam a separar essas coisas por especialidades. Por quê? Eles começaram a perceber que com isso ele reduz risco técnico, porque ele colocou na mão de um especialista. Risco financeiro, porque se der uma merda, foi a empresa terceira que fez merda. Quem vai se responsabilizar pela merda e pagar a conta é a empresa terceira. E o risco trabalhista, porque quando ele contrata alguém para uma função que não é a função direta daquilo que ele se propõe a fazer do negócio dele, e esse cara fica insatisfeito por algum motivo e sai, ele corre o risco, por melhor patrão que ele tenha sido, por melhor empregador que ele tenha sido, ele corre o risco de tomar um processo trabalhista. Ok? Isso é inerente ao ser humano. Quando ele terceiriza isso para uma empresa séria, que tem um contrato, que reza pelas boas práticas, ele não tem esse risco. Então, cara, terceirização é vida, quando você menos consegue... cabeça, exatamente, né? é quando Com você certeza, consegue cara. projetar o teu negócio. Eu vou fazer uma adição aí. Se tiver no lucro real, pode tomar crédito, tá? Pode tomar crédito, toma crédito. Exatamente. Vou mudar, como minha mãe fala, né? De ovo pra... Esqueci, mas de ovo pra pato, sei lá. Não. Pato pra ganso? Pato Pato pra ganso. ganso, isso. Jamil, quais são, cara, os principais impostos que o pessoal deixa de pagar, assim, por falta de conhecimento, cara? Isso vale pra você também, tá, André? O cara deixa de pagar... Estamos falando de pessoa física, pessoa jurídica. Solta aí. Tipo, Cara. que chega mais pra você que... Física, chega mais pra você que os caras não pagam por falta de conhecimento que tem que pagar. Porque, por exemplo, o André falou muitos que às vezes, tipo, o cara ele não sabia que tinha que pagar os R$80 mês. E pra você, assim, o que chega muito de imposto, assim, que os caras deixam de pagar porque Tá, vamos não lá. manjam? Então, isso que para mim que é o mais revoltante, porque por ignorância eu não vejo deixar de pagar, eu vejo às vezes por necessidade. Uhum. Então, por exemplo, pessoa física. Cara, pessoa física é o que chega mais, chega de tudo, mas chega mais imposto de renda, IPTU e PVA. Clássico, assim. A gente vai falar de imposto de renda daqui a pouco. Clássico, clássico, clássico. Então, pô, deixou de pagar um boleto de IPTU, o que mais acontece assim, por exemplo, pai faleceu, imóvel no nome do pai, vai para o sucessor, IPTU tá, óbvio, fica limitado ao valor do quinhão do decujus, porém, quem tem que cuidar é o filho.
Então tem uma execução fiscal ali de, 15 mil reais, nem tinha noção, o pai foi deixando, e aí quando vai ver o negócio virou uma bola de neve. IPVA, mesma coisa. Imposto de renda, às vezes você está sendo tributado como rendimento de aposentadoria, não deveria. E no caso da PJ, quando eu vejo mais como necessidade de não conseguir pagar o imposto. A operação não para de pé. Operação não para de pé, ou como uma decisão pensada. Tô devendo para o banco, tô devendo para o Estado. Quem eu pago? O banco. Óbvio. Você deve para o diabo, mas não deve para o banco. O banco vai tirar suas calças. Entendeu? Então, assim, e o que vem? Vem PIS, vem COFINS, vem ICMS. ICMS é brabo. ICMS é brabo. ICMS... Se você faz um planejamento legal de ICMS, Rogério, você salva a tua vida. Você salva a sua vida. E a galera não estuda. A galera não estuda. A galera fica muito em planejamento tributário. É simples presumido real. Que é a coisa mais... não vou fazer pouco disso, mas é a coisa mais incipiente de um planejamento tributário. A chave do negócio está no ICM. Tá no que você paga na sua operacionalização, porque você tem que focar. Eu tenho um tributo relativo ao consumo, eu tenho um tributo relativo à minha renda. Beleza, relativo à renda, o planejamento é mais tranquilo. Se você, por exemplo, quer ir para o real, você tem muita despesa? Tá fácil. Não tem? Desce para o presumido. Beleza, dá para me encaixar no simples? Fica jogo, porque simples, se você chega a determinado faturamento, não é mais jogo. Então ali é mais tranquilo. Não é nem só o faturamento, na verdade. Principalmente quando se fala de prestação de serviço, você precisa ficar muito ligado no anexo que você está enquadrado da sua atividade. Tá no 3 ou no 5? Se você está no 3 ou se você está no 5, por exemplo, e não tem a prerrogativa do fator R, que aí é uma outra coisa. Cara, fator R a galera não se atenta. A galera não se atenta. Você tá no sal, cara, porque aí não faz sentido. Uhum. Então assim, chega de tudo. Chega de tudo e aí na Confitax a gente acaba tendo que, muitas vezes, enxugar o gelo. Já aconteceu de chegar a cliente e falar, Jamil, eu quero que você administre o meu débito para eu conseguir equalizar e pagar. Outro dia chegou lá para conversar com a gente uma madeireira. Chegou a madeireira, aquela que eu conversei com você do planejamento. Dei uma olhada na situação dele. Madeireira, numa cidade bem interior de São Paulo, próximo a Mato Grosso. Beleza. Empresa foi desenquadrada do Simples. Está devendo 1 milhão de ICMS e 2 milhões de federal. Entra Simples, entra IR, entra CSLL. Beleza. Como resolver? Tá. Sentei com ele e falei, então, esse débito é seu, ele é declarado e não pago. A gente vai postergar ele o máximo que a gente conseguir para tentar chegar numa transação para pegar um desconto legal para você, fazer um parcelamento em 120 vezes. E, relativo ao ICMS, a gente consegue zerar. O cara, quando eu falei para ele que a gente conseguia zerar, o cara ficou... Parecia que tinha visto um fantasma. Mas você consegue zerar? Consigo zerar. Vou falar o planejamento? Óbvio que não. Mas, assim, é uma questão de você ligar os pontos. É uma questão de você ligar os pontos, ver a sua operação, ver o que está acontecendo, o que pode ser enquadrado. Como a frase que você falou comigo outro dia é maravilhosa. Jamil, existe almoço grátis? Não. Tem risco. Mas às vezes vale a pena você tomar um risco para conseguir regularizar. 3 milhões é dinheiro. Não vai ser do dia para a noite. Mas tem jeito. Boa. Tudo nessa vida se dá um jeito. Só não se dá jeito para morte e imposto. Você vai ter que pagar o imposto. Um dia você vai morrer. Mas pro resto se dá um jeito. Até para regularizar o pagamento do imposto. Prometo que é a última de imposto, gente. A gente tá cansado de coisa chata, né? Que é imposto. Não, é a última. Então, faz a última que eu quero dar notícia boa pros meses. É a última de imposto. Cara, teve a alteração do imposto de renda, né? Que a gente viu agora, né? É uma pergunta que vale pros dois, tá? Jamil, o que você... Dá uma visão sua sobre essa evolução. E, cara, para quem é MEI, daí você fala um pouco do imposto de renda para MEI, tá, André? Porque, tipo, muitos MEIs são cagados, vou falar cagado mesmo, foda-se, nessa questão do imposto de renda, porque não tem esse controle que você falou, mistura a conta. Cara, eu sou esse cagado.
tá? Mistura a conta, enfim, eu sou esses caras. Eu quero uma visão de vocês sobre imposto de renda. Daí o Jamil traz a visão mais técnica e você traz a do meio. Show. Vamos lá. Cara, em relação ao aumento do limite para R$5.000 mensais, eu vejo como uma reposição inflacionária. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Eu acho bom, é bom. Tudo que nos é concedido, a gente agradece. Mas eu não vejo assim como uma super medida. Mesmo porque a gente vê o governo tomando uma série de outras situações para aumentar a tributação. Então tem a própria reforma tributária, tem a tributação dos dividendos, tem uma série de mudanças que para aumentar a arrecadação. Então ele dá com uma mão e tira com a outra. Se você for pensar em pacto federativo, você for pensar em justiça fiscal, beleza, quem vai pagar mais é quem tem mais dinheiro. Até aí tudo bem. Agora, é uma baita de uma medida, nossa, eu vejo como uma medida normal. Reposição inflacionária tem o mérito, porque isso tem que ser feito todo ano, tá? Foi feito agora, é um mérito. Mas eu não vejo como nada demais. Eu vejo como algo que é bom, mas que fez justiça. Fez justiça. Na verdade, deveria até aumentar um pouco mais esse limite aí. Mas e você, meu amigo André? Fala pros MEIs a questão do imposto de renda, cara, que eu tanto sofri. Primeiro respondendo a sua pergunta de maneira direta, cara, o governo não fez mais que a obrigação dele. Quantos anos fazem que eles não mexem nesse limite do imposto de renda? E aí a dúvida que fica, por que não põe uma previsão legal falando para atualizar todo ano? Ah, não, porque o governo é bom. Bom? Quanto tempo ficou aí um monte de gente aí começando a entrar dentro da linha do imposto? Porque assim, as coisas vão acontecendo e aí o sindicato aumenta. Arrecadando. Cara, o salário mínimo aumenta. Indireto. E aí mais pessoas vão entrando dentro da linha de pagar imposto. Mais pessoas. E o negócio não aumenta nunca. O que eles fizeram não foi mais do que obrigação. E vou falar pra você, não chegou no valor que deveria. Não. É um aumento indireto de tributação. O mundo tributário, a gente sempre fala, se a inflação e o limite não acompanha a inflação, o que é? É um aumento indireto. Tô errado, André? Sim, é isso aí. É um aumento. É isso aí. Entendeu? Vamos lá. Mas enfim, bom, antes de eu dar uma boa notícia, né? Na verdade, assim, é uma boa notícia porque tem uma parte dela que já tá ok, mas ainda falta uma outra parte. Mas eu vou falar de uma coisa que é um ponto de atenção que foi homologado agora recentemente, que é o seguinte, a nova resolução do comitê gestor do MEI definiu que os rendimentos de pessoa física do titular do MEI passaram a ser considerados para o limite de faturamento do MEI. Isso é muito sério, cara. Muito sério. Por quê? Porque muitas vezes o cara fala, eu tenho, sei lá, 2, 3 imóveis alugados, recebo, sei lá, 2 mil, 3 mil reais lá na pessoa física mesmo. Sim. Né? O cara coloca num quinto andar da vida aí, e o quinto andar automaticamente já entrega lá e já faz a retenção, já não tem como não declarar. Declara. É um rendimento de pessoa física. Estou colocando um exemplo para poder ficar bem claro aqui. E aí o cara vai lá e coloca lá R$ 6.750 no MEI. Onde? Então eu tenho esse valor aqui da pessoa física, bonitinho. E aí eu tenho esse outro aqui do MEI. Só que aí 6.750, posso faturar até 81 mil no ano. Beleza. Consigo dar uma dribladinha aqui e pagar menos imposto. Acabou. Posso tirar uma dúvida? Claro. Você não tem para você que isso é uma anomalia? Porque você começou o seu discurso falando que empresa e pessoa física são coisas separadas. A Receita tá fazendo justamente a junção. Exatamente. Cara, isso não faz sentido nenhum. Exatamente. São coisas que você fala assim, nossa, mas... Oi? Enfim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Claro. Mas assim, MEI, fique atento, porque as tuas receitas de pessoa física que não são especificamente vinculadas ao MEI, elas contam agora, passarão a contar para fins do limite de enquadramento do seu MEI. Então, ou seja, você corre um risco de repente, perder a sua condição de MEI por excesso de faturamento, por conta das suas receitas de pessoa física que não estão diretamente vinculadas ao MEI. Nossa, assim... Logo, fique atento. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui. Tem a Anit aí, gente. A Anit está aqui para te ajudar. Agora fala de imposto de renda. Não, agora eu vou dar uma notícia boa. Só tomando porrada. Agora notícia boa. Nessa última quarta-feira, dia 22 de novembro, a Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, aprovou o projeto que altera os valores
do enquadramento do microempreendedor individual, que passa de R$81 mil por ano para R$140 mil por ano. Bom. Ok? Isso significa que o MEI passará a poder faturar até R$ 11.666,66 por mês, em média. Ok? Isso é uma coisa boa, né? Porque muitas empresas que hoje, por exemplo, estão no regime de ME por conta do estouro de faturamento e que faturam até 10 mil, 11 mil reais, não podem ser MEI por conta disso, poderão voltar a ser MEI uma vez que, né, tiverem esta mesma prerrogativa. Aí eu disse, é uma coisa boa? Porém, nós já vivemos isso no passado, né? Antes da eleição, da última eleição presidencial, nós tínhamos uma prerrogativa de que seria homologado esse aumento, e aí a primeira coisa que aconteceu foi cair por terra esta projeção. Logo, ainda falta a passar pelo Congresso, né? O Congresso precisa sancionar, aprovar, e aí precisa ser sancionado pelo presidente da República. Uma vez que se cumpra esses dois outros passos e que isso tende a acontecer dentro do mês de dezembro, existe a previsão de que a nova regra passe a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Se isso acontecer, poxa, né, vamos rir à toa, porque os nossos queridos MEIs vão poder trabalhar, ganhar um pouquinho mais e continuar com aquele ajuste tributário que é característico do MEI, porém, guardadas todas as orientações que nós passamos aqui nesse podcast para que você não tenha nenhum problema. Boa notícia para você que está assistindo, então fique atento. É bom vocês estarem bem assessorados. Vocês viram aqui que os caras aqui manjam pra caramba. E, cara, eu gosto muito de tecnologia, eu sou fissurado. Já me falou de tecnologia, o André falou um pouquinho. Eu quero saber como vocês têm enxergado a tecnologia. Eu vou entrar um pouquinho na parte de Jamil, depois eu vou para você, André. Nessa questão, Jamil, de impostos, assim, por exemplo, a gente vê que tem muito imposto que já é gerado automaticamente. Ao mesmo tempo, as pessoas têm esse medo por causa dos golpes. A tecnologia, assim, nesse segmento, no seu segmento em si, assim, de impostos, o consumidor em si, o que você tem enxergado, assim, no futuro? Como isso pode transformar a pessoa física e a pessoa jurídica, assim, por causa da tecnologia? Eu enxergo com cautela, eu explico por quê. À medida que a tecnologia avança, as medidas vão se tornando mais aprimoradas, mais sofisticadas. O cerco de manobra que você tem para utilizar o seu próprio dinheiro reduz. Então, uma coisa que a gente pensa, por exemplo, lá na Confitax muito o split está aí. Há alguma forma de dar uma possibilidade desse dinheiro ficar um pouco mais na minha conta de forma legal para que eu consiga operacionalizar com mais facilidade ou não? Então, quando uma coisa é fato, se tem um órgão nesse país que funciona, é a Receita Federal. Tá? A Receita Federal é a melhor do mundo. Não subestime a Receita Federal do Brasil. Ela é muito boa. Então, quando eu vejo o avanço tecnológico nesse sentido, eu fico com um pouco de receio, na verdade. Porque eu vejo que o controle que você tem sobre o que entra na sua empresa, ele, pouco a pouco, ano a ano, ele vai reduzir. Então eu olho isso com muita cautela e eu olho isso com um pouco de temerariedade até. Eu fico um pouco temerário. Porém, eu também acredito que quem se calçar, quem fizer o serviço preventivo, quem procurar profissionais competentes, vai conseguir se adaptar a esse tipo de situação. Então, há uma série de situações que nós já estamos estudando para tentar fazer isso se tornar realidade. Só que não está sendo fácil. Porque a legislação está fechada e eu não enxergo. E, de novo, eu não sou um advogado que trabalha com otimismo. Eu falo que eu sou igual um médico, eu sou advocacia baseada em evidências. Eu trabalho com evidências. As evidências que me são apresentadas, elas são pessimistas. Tá? Porém, eu ainda acredito no planejamento e no trabalho adequado e correto. Partindo dessa premissa, vamos ver o que vai acontecer. E você, André?
A gente vê hoje softwares para gestão, para várias outras coisas assim, e mesmo assim os caras cagam. Vamos falar a verdade. Cagam, cara. Cagam. Como a tecnologia pode ajudar o seu segmento ou está ajudando, né? Ou prejudicando? Cara, eu Tô assim, falando de MEI, tá? Nem vamos falar de No caso- MEI. Sim. Vamos focar hoje em MEI para depois a gente... No seu caso, tá? Do Jamil a gente pode abrir um pouquinho mais. No seu é mais MEI. Cara, no caso do MEI especificamente, assim, eu acho que você ter um profissional... Só que- te interromper. Alguns já chegam com software de gestão? Não, raramente. Raramente. Esse e-mail aí tá prêmio. Se tiver o software de gestão. Tá, Deve só se for um cara de TI, tá né? especial. Porém, é que assim, é aquela coisa. O cara que... Hoje já existem softwares, o próprio Sebrae, a própria Receita Federal, o próprio sistema do Comitê de Gestor do CIMEI, eles já disponibilizam algumas ferramentas de tecnologia para o MEI para que ele consiga fazer uma autogestão. Isso já existe. Só que isso dá trabalho, cara. Isso dá trabalho. O cara que tá ligado nisso, ele não tem problema, porque ele já usa isso e ele, com certeza, muitas vezes, a menos que ele entenda que isso é um saco e que ele não quer mexer com isso e por conta de não querer gastar tempo com isso, ele procura um profissional para cuidar disso para ele. E isso tem alguns clientes que o cara sabe, o cara domina, o cara entende, o cara ele é muito regrado, ele poderia fazer tranquilamente, ele não precisaria de mim, porque ele entende o que fazer, ele sabe o que fazer. Só que ele fala, cara, na boa, o meu tempo custa muito. Meu tempo é caro. Eu vou ficar perdendo tempo com isso aqui, cara, 2 horas, meia hora que eu perco com isso aqui, eu poderia estar fazendo dinheiro para minha empresa. Então é melhor eu pagar para você, porque eu ainda consigo fazer mais. O valor que eu vou te pagar, com certeza eu ganharia muito mais nesse período. Entendeu? Vou focar em vender. Exatamente. Então, assim, já existem ferramentas que ajudariam eles. O que eu poderia entender como uma ameaça, mas não. Na verdade, assim, o cara que... Se ele se propõe a fazer isso e ele entende que pra ele tudo bem, ok, tranquilo. Só que a maioria não faz ideia do que fazer, como fazer. Não tem disciplina de, por exemplo... Por exemplo, eu tenho clientes que eles são super certinhos. Só que aí eu mando... O meu time manda pra ele o DAS PGMEI pra ele pagar lá, que vence todo dia 20... A gente manda no dia 15, aí quando tá chegando no dia 20, a gente manda um lembretinho. Olha, não esqueça de pagar o DAS. Aí muitos respondem, nossa, obrigado, eu já tinha esquecido. Se não é você me lembrar, ia atrasar. Muitas vezes, mesmo fazendo isso, de repente chega uma mensagem lá. Ô, pessoal, esqueci de pagar. Vocês podem gerar uma nova guia atualizada para mim? Vamos lá, gerar a guia para o cara mandar para ele, para poder ele pagar. Então, assim, a tecnologia ela é imprescindível e a gente utiliza muito isso, né? Para automatizar processo, para a gente conseguir trabalhar com escala. Porque hoje, por exemplo, eu consigo cobrar um valor que, se a gente pode pensar, simbólico de um MEI, por exemplo, para eu fazer a quantidade de coisas que eu entrego para ele, porque eu utilizo a tecnologia para automatizar processo. Obviamente tem sempre um humano, porque... E aí eu vou falar uma outra coisa, que aí você perguntou se tem algum ponto negativo. Cara, eu odeio atendimento robotizado. É uma bosta. Cara, eu odeio. Tanto é que isso na minha empresa não existe. Eu não utilizo por opção. Já tive a oportunidade de implementar. Talvez facilitaria? Talvez facilitaria. Mas, cara, eu fico... maluco, às vezes eu preciso resolver alguma coisa nessas fintechs que nós temos aí. Eu só queria falar com alguém, cara. Só quero xingar alguém, quero poder xingar alguém. Cara, pelo amor de... Às vezes o cara, a programação que o infeliz fez... Ele não deixa você chegar. Não prevê aquilo que você precisa resolver. E você não consegue falar com ninguém, não consegue. E aquilo, cara, causa um estresse. E eu tenho certeza que eu não sou o único que sofre com isso. Quem tá assistindo deve sofrer. Quer uma dica? Quer uma dica? Quando você for fazer esse tipo de atendimento robotizado, fala que você quer acertar contrato. Aí vai ser rapidão, velho. Vai ser assim, vai ser um jato. É uma boa. Mas então, por conta disso, eu sou muito resistente a implementar um sistema de atendimento robotizado 100% dentro da NIT por conta disso. Cara, eu prefiro ter um custo um pouco maior para poder ter alguém que vai atender o cara e falar: oi, seu Rogério, o senhor tá bom? Como é que o senhor está? Olha, eu sou o fulano, no que eu posso te ajudar hoje? Cara, eu sempre falo para todo mundo, a tecnologia ela é muito boa, né? Para quê? Para que você ganhe tempo, mas ela não pode te substituir. É isso aí. Jamais. Atendimento humanizado, eu acho que é
a palavra do momento nesse mundo que a gente vive de inteligência artificial. Ela tem que facilitar a sua vida. Sim, sim. Mas eu super concordo, Exato, cara. Porque assim, exato. você para pra... Como facilitador, é bom. É muito bom. É bom. Agora, nunca vai substituir o... Não substitui. Não. E outra... Eu ainda não consigo, pelo menos, enxergar isso. Não dá. Não dá. Não dá. Eu acho que deixou as pessoas mais preguiçosas, né? Porque ele ajuda, assim, a facilitar a vida. E pelo fato disso, as pessoas acabam... não vou fazer, vou aqui jogar no GPT, enfim, não faço mais. Só que, cara, para algumas coisas precisa ter um humano. Para algumas não, para várias coisas. Exato. Meu assistente, ele tem 4 inteligências artificiais. Meu assistente. 4. ChatGPT, Copilot, Gemini e DeepSeek, que ele usa lá. Aí eu pergunto pra ele, aí eu faço uma pergunta pra ele, tá tentando passar na ordem, né? Beleza, me fala tal coisa. Parece um zumbi. Cara. Parece um zumbi. Não sabe. Benefícios e malefícios. Eu acho que como ferramenta consultiva, eu acho super válido, cara. Eu acho super válido, porque se você tem o interesse de buscar informação, você tem facilidade e rapidez para conseguir acessar a informação. Mas isso quando você tem a prerrogativa de utilizar isso para enriquecer. Exatamente. Quando você tem a prerrogativa de utilizar isso para enriquecer o teu conhecimento, a tua quantidade de knowledge, né? Do teu repertório. Sim. Agora, quando você usa isso para simplesmente tirar da sua frente, cara, isso é muito nocivo, porque a gente vai ter um monte de... Na verdade, a gente já tem, né? Analfabeto funcional. Analfabeto funcional. Exatamente. E, cara, eu gosto sempre de falar de tendências. Para quem me conhece sabe que eu gravo esse podcast. O que vocês têm de tendência pro pessoal? Jamil, tanto... O que a gente vai esperar para os próximos anos? Não vou falar nem tendências. E André também. O que as pessoas que estão assistindo vocês podem esperar para os próximos anos ou pro ano que vem, assim? Quer começar, André? Eu começo. Não, vai lá. Ou eu. Falando em termos de tributação, um aumento de carga tributária, tá? Um aumento de fiscalização e dificuldades em impostos, aumento de obrigações acessórias. Vai ser 2026 ainda não, 2026 vai ser um ano de teste. Então, 2026 vão ser realizadas... Vai ser o pontapé inicial para ver se dá certo ou não, acredito eu. E a Receita vai fazer tudo o que ela puder para fazer dar certo. Então, quando a Receita fala em cooperação, eu acredito que eles vão fazer tudo dentro do possível para fazer com que isso dê certo. Mas, infelizmente, eu não sou do time otimista. Eu acho que vai ser uma situação que vai ser desafiadora. Os empresários, as pessoas físicas, você, o André, nós vamos ter que nos preparar psicologicamente e financeiramente. A gente vai ter que se planejar para saber exatamente onde a gente vai estar botando o pé. As coisas vão mudar e quem não se organizar, quem não tomar providência, quem deixar para lá, como a maioria deixa, essa pessoa ela vai ter problema. Então, assim, procure, não precisa ser a Confitac, mas procure alguém para te auxiliar nisso. Procure alguém para te auxiliar nisso. Não deixe para lá, porque eu odeio dar dinheiro pro governo, cara. Dinheiro tem que ir pro seu bolso. Então, assim, tem que pagar, mas você tem que pagar o que é certo. Você tem que pagar o que está na legislação. Então, nem um centavo a mais. Então, se planeja. Vou dar um exemplo. A gente paga multa. O dinheiro da multa, para quem não sabe, é para voltar para as calçadas, para as rodovias estarem limpas, sem buraco. Você não vê isso. Então, assim, a multa é o que a gente chama de tributo condicionado. Então, ela é, por exemplo, uma multa de trânsito, ela tem que ser mandatoriamente utilizada para fazer benefícios nas ruas. Trânsito, Isso não acontece. É diferente do imposto. Por exemplo, o imposto é caixa. Você pode usar o dinheiro do imposto para fazer literalmente o que você quiser. Agora, uma contribuição, por exemplo, contribuição social, ela tem que ser usada para aquele fim específico. O PIS/COFINS tem um fim específico, o INSS tem um fim específico, a multa tem um fim específico. Então, nesse tipo de situação, a gente vê muito pouco. Essa é a realidade. A gente fica um pouco desgostoso, mas a gente trabalha, a gente usa as armas que a gente tem. E as armas que a gente tem são pagar o certo. Não paga nada mais. Não deixar dinheiro pro governo. Nem um centavo a mais. Nisso eu sou categórico. Não pague a mais, pague o certo. E você, seu André, o que a gente tem para o ano que vem? Cara, o Jamil foi brilhantemente na linha da questão tributária, que é a área dele, a especialidade dele, e eu vou trazer um pouco mais para a parte de gestão empresarial. Querendo ou não,
a reforma tributária ela vai impactar diretamente nas organizações do ponto de vista administrativo financeiro. Até para o MEI. Cara, o MEI e o Simples Nacional, eles não serão afetados diretamente, eles serão afetados indiretamente por conta de demandas e de reflexos. Tá? Obrigação acessória, talvez mude alguma coisa. Mas... Os percentuais. Exatamente, mas as mudanças que virão a partir do próximo ano, elas vão tornar a gestão financeira e a organização administrativa das empresas mais complexas. Tá? Então, quem não tiver ligado e quem não dominar isso vai ter muitos problemas. Muitos problemas. Então, a tendência é que assim, o que eu vejo? Que vai começar a aumentar a demanda a procura por profissionais qualificados para que esses problemas sejam sanados e tratados. Tá? Então, aí eu vejo que o profissional de administração que estiver ligado, que estiver antenado, que estiver atualizado, o profissional da área financeira que estiver ligado e antenado e atualizado, eles passarão a ter muito mercado para atuar, porque vai se abrir um cenário de talvez, assim, eu não gosto dessa palavra de caos, mas eu acho que talvez muito próximo disso, onde nós teremos muitas oportunidades para que se seja feita gestões, que a gente comece a profissionalizar a gestão das empresas. Tá? Então, esses profissionais, eles estarão, na minha forma de ver, na minha humilde forma de ver, esses profissionais estarão muito bem cotados, né? E, por conseguinte, as empresas que atuam com esse segmento também têm uma tendência aí que pode, de repente, fazer muita diferença aí para os empresários, para as empresas em geral. Boa. Gente, já temos 1h15 aqui de podcast, passa rápido pra Passa caramba, rapidão, né? Passa rapidão. Vai. Antes da gente encerrar, tem algum tema bacana que você quer falar? Pô, mano, é de casa, aqui não tem roteiro. Tem alguma coisa que você acha muito importante a gente passar pra quem tá assistindo? Você, mesma coisa, Jamil? Pra gente ir pro final? Você primeiro, mano. Então, depois a gente vai pras mensagens finais. Não, sem problemas. Assim, eu alguma acho que coisa assim... que você acha muito importante, cara, porque... qual que é o intuito desse podcast pra você que tá assistindo a gente? Cara, é exatamente trazer uma linguagem mais simples. Tá? Então, para você que está assistindo, você precisa... É um conteúdo feito só para empresários? Não. É para você que está em casa, que você entenda o que está acontecendo. Claro, muitas coisas vão ser ligadas para o setor empresarial, mas como o Jamil falou, o empresário é um CPF. Sim. Então, eu não quero decoreba, eu não quero roteiro. Então, eu quero deixar vocês à vontade para falar o que tem que falar. Pode trazer aí o que você tem para fazer. Bom, basicamente, assim, o que eu tenho para falar é minha visão... em relação ao objetivo, a razão de ser da NIT cara, a tua hora é muito cara. Falando do empreendedor, que é o nosso métier, do MEI, a tua hora é muito cara para você perder tempo com burocracia. Entendeu? Então, cara, não precisa ser a NIT, mas procura uma empresa ou procura um profissional especializado. Calma aí. É a mensagem que você quer deixar? Ou não? Então, calma aí. Não é mensagem ainda não, que você vai fazer olhando para aquela ali. Calma aí. Se você tem mais alguma informação importante, pertinente para passar em relação a mês, assim. Você trouxe mais alguma coisa? Não, basicamente era isso. A minha preocupação em relação aos problemas que os MEIs estão encontrando por conta dessas mudanças da Receita Federal. Tá, e o novo enquadramento agora. E o novo enquadramento. Tem alguma coisa, Jamil? Cara, uma coisa que eu acho bem importante, e isso vai principalmente para quem tem imóvel, esse tipo de situação. Talvez seja interessante considerar montar uma holding, cara. Putz, a gente pode fazer um depois de holding, hein? Talvez Tem muita seja gente que interessante fala sobre montar isso. um raio de uma holding, pelo menos montar uma estrutura Explica societária. para quem tá assistindo o que é holding. Uma holding, ela vem do verbo em inglês to hold. Então, o que você faz? O que é uma holding? Ela é um guarda-chuva de outras empresas. Então, ela vai ficar aqui e ela vai ser dona de outra empresa. Isso é uma holding. E o que a holding faz? Pelo menos no segmento específico que a gente está falando de imóvel. A gente monta uma holding e joga todos os seus imóveis aqui. Ou seja, o seu imóvel não vai ser mais seu, o imóvel vai ser da empresa. Como que isso facilita a sua vida? Como que isso facilita a sua vida? A holding, se ela não tem atividade imobiliária, você não vai pagar ITBI. Se o imóvel está na holding, os imóveis não entram no inventário. Facilita planejamento sucessório. Então, assim, tem uma série de vantagens que você tem. Jamil, mas holding pode ser de simples? Não, holding não pode ser de simples. Mas a gente consegue fazer uma estrutura societária para que a tributação dos seus rendimentos seja de simples. Aí a gente precisa montar um desenho específico. Mas é possível. Então, se você tem imóvel,
Se você tem imóvel e a tributação vai ser na pessoa física, por mais que tenha uma redução da base de cálculo, que a gente já viu que vai ter, não vai ser tão agressivo assim, mas vai ser tributado. Agora, você prefere ser tributado na sua pessoa física, 27,5% na carne, ou você prefere ser tributado Simples Nacional um pouco mais temperado, um pouquinho mais de temperança na sua vida? Né? Então, é uma situação aí que é necessário ser considerado. Considere fazer um estudo para montagem de holding. É algo interessante, leve isso em consideração. Tá. Então vamos para as mensagens finais, considerações finais. Você que está assistindo a gente até agora, muito obrigado. 1h20 passa rápido pra caramba. E quando é bom, a gente não percebe, né? Nem percebe. Então vamos para a consideração final. Começar com o Jamil, André, de novo, claro, daí a gente finaliza com você. Jamil, manda uma mensagem para quem está assistindo, depois a gente pede para você deixar as redes sociais. Sim. Sobre essa questão da importância de ter os impostos em dias, de pagar o que é correto, não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica. Deixa uma mensagem final. A minha mensagem final é a seguinte, senhores. Viver não é fácil. Viver não é fácil. Arcar com as nossas obrigações não é fácil. A gente precisa fazer das tripas coração para conseguir arcar com as nossas obrigações, para a gente conseguir sobreviver, criar filho, cuidar dos pais, enfim. Não é moleza. Mas nesse segmento específico que eu trabalho, e pode não parecer porque eu sou muito pessimista, mas eu gosto muito do que eu faço, por quê? Porque me agrada muito saber que o dinheiro não está indo para o lugar errado. Então, assim, nesse tipo de situação, quando você se encontrar numa situação que você está com dificuldade, não hesite em pedir ajuda. Busque ajuda de profissionais que você sabe que vão dar conta do recado. Então, esse é o meu principal recado. Não tenha medo nem receio de ir atrás de ajuda. Tá? Eu acho que às vezes a gente é muito orgulhoso. Eu falo isso por experiência própria. Às vezes eu não gosto de pedir ajuda. Eu fico puto porque eu quero resolver. Eu acho que eu consigo. Pense na economia de tempo e pense na economia de dinheiro que você vai ter. Tá? Esse é o meu recado final. E caso você queira contar com a Confitax, vai ser um prazer atendê-lo. Tá? Boa. André, mensagem final, sua câmera é aquela ali. Muito bem, vamos lá. Bom, como o Jamil, endossando um pouco do que o Jamil já disse na parte dele, cara, tempo é dinheiro. Né? E como eu estava dizendo inicialmente, a sua hora é muito cara para você gastar com burocracias de coisas que não necessariamente dizem respeito diretamente ao seu negócio. Cara, coloca a tua administração e o teu financeiro na mão de quem sabe fazer e que possa resolver o seu problema e te dar todo o suporte para que você possa crescer com sustentabilidade. Tá certo? Basicamente é isso. E fique atento às responsabilidades, no caso principalmente do MEI, que você tem enquanto empresário. Tá? Não é simplesmente abrir o MEI porque é facinho fazer isso. Mas você tem uma série de obrigações que nós falamos aqui. Fique atento a isso para que você não tenha problemas. Abrir empresa é fácil, fechar é difícil, senhores. Fique esperto. Redes sociais, como que as pessoas acham que é contratar Confitax, a empresa de marketing deles é muito boa. A empresa de marketing é fera, velho. Empresa de marketing é pesada. Onde que as pessoas encontram vocês? www.confitax.com.br/home, Instagram confitaxbr, LinkedIn Confitax também, Facebook Confitax, Confitax Brasil. Jamil no LinkedIn também. Jamil Fuad Gurian no LinkedIn, Jamil Fuad Gurian no Instagram. Dúvidas, estamos aí. Só uma bolsa, porque, né? Consultoria. Anit. www.anit.com.br. Anit, A-N de navio, I de igreja, T de tatu. Anit.com.br. Instagram, @Anit_BPO. O LinkedIn também. Anit_BPO também. E o Facebook também, Anit_BPO. Vai estar passando os links aqui, Exatamente. Tá, gente? Tudo certinho para vocês. Não se preocupem, não fiquem nervosos, que vai estar passando os links aqui embaixo. É isso, gente. Estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário. Senhores, muito obrigado por aceitar o convite. Foi um prazer ter vocês aqui nesse episódio de inauguração. Vocês viram que, cara, os caras manjam pra caramba. Eu nem pergunto, deixa eles falarem que não quero... Tudo enrolão. Não quero, falar besteira aqui. Mas muito obrigado, sério, por terem vindo, por terem aceitado gravar. Obrigado pelo convite.
Conheço o André há anos, Jamil conheço há pouco tempo, mas parece que já faz anos também conheço. Muito obrigado. Para você que está assistindo, siga a gente, compartilhe esse vídeo, curta o canal, siga a rede social dos caras. Ó, muito boa, diga de passagem. Compartilhe e até o próximo episódio. Gente, até mais.